90% dos sonhos são apenas uma liberação, liberando esses desejos durante a noite. O segundo tipo de sonho pode indicar muitas coisas se a pessoa for capaz de observá-lo, especialmente se algo estiver relacionado à sua saúde. A terceira camada do sonho é a abertura de novas áreas de memória dentro de você. Pode ser muito doloroso. Existe outro tipo de sonho, Tantra. É simplesmente assim, você sonha com algo e aos poucos transforma isso em realidade. Quando dizemos um sonho, existem aspectos diferentes da sua mente e da existência que chamamos de sonho. É claro que você já ouviu falar do famoso discurso, sim, eu tenho um sonho, mas agora estamos falando de sonhos que você não sonha, mas que acontecem com você. Você não chega a ele por causa da natureza da vida que está experienciando, mas parece que ele surge a você vindo de algum lugar. Esses sonhos podem ser classificados em 4 categorias. Essas 4 podem ser categorizadas em muitas outras, mas vamos olhar para as 4. Eu diria que 90% ou mais, 90% dos sonhos são apenas uma liberação Quando digo uma liberação, a maioria das mentes humanas é feita assim. Elas não podem evitar isso. O que quer que reconheçam como bom, bonito, atraente, valioso, não podem deixar de desejar. Portanto, os múltiplos desejos que a mente gera ao longo do dia, a maioria dos desejos nem sequer é consciente. Isso está acontecendo simplesmente porque a mente está nesse modo. Se algo é bom, eu preciso ter. Portanto, quando está nesse modo, ela continua desejando muitas coisas. É sua sorte que todos esses desejos não se tornem realidade. Se eles se tornassem realidade, você estaria em uma grande confusão. Portanto, os sonhos trabalham por você. Agora, estando no programa de Hatha Yoga, depois de acordar cedo pela manhã e fazer 4 horas de seja qual for o sadhana, estudar e tudo mais, à tarde, quando você, se quiser ir para a cama, ou tomar um café ou um chá, eles lhe darão sopa de colu. E agora, a famosa sopa de colu. Então, agora, sua mente pensa, eu gostaria de ter um café para beber, ou um chá para beber, algo assim. Esta noite, você se vê em seu sonho, você está bebendo um barril de café? Ou talvez você tenha ido ao oceano e o Oceano Índico tenha se transformado em café? Estou apenas dando um exemplo ridículo,
Mas estou dizendo que os sonhos são um exagero de todas as coisas que você deseja? Ou, em outras palavras, é uma liberação? Em seu sonho, você está satisfeito tomando seu café. No dia seguinte, você pode levar bem o dia. No dia seguinte, você pode lidar com a sopa de colo um pouco mais graciosamente. Sim? Se essa liberação não acontecer no seu sonho, isso pode se tornar uma grande frustração. Isso pode se tornar uma compulsão muito forte dentro de você. Então, o sonho está trabalhando a seu favor nesse sentido. Liberando esses desejos à noite quando você está profundamente adormecido, porque o corpo está em repouso, existe muita energia disponível para a atividade da mente. A mente está usando esse tempo e essa energia para se resolver. 90% dos sonhos se enquadram nessa categoria. Não há nada a se fazer sobre isso, nada para se lembrar, não há necessidade de lembrar, deixe para lá. Mas se você está tendo muitos sonhos diariamente, agora você deve olhar para o dia. Você deve se tornar mais consciente. Quanto mais consciente você se tornar durante o dia, você verá que menos sonhos acontecerão à noite. Quanto mais inconscientemente você desejar tudo que está à sua volta, mais sonhos acontecerão. Isso é distinto na sua experiência? Se você meditar intensamente o suficiente durante o dia, verá que à noite, quando você dormir, não é que não haverá sonho algum, haverá, mas consideravelmente menos. Outra manifestação do sonho é: existe algo chamado prarabdha. Prarabdha significa... Agora, existe uma vasta acumulação de memória no sistema. Isso é algo a que nos referimos como a estrutura kármica ou o corpo kármico. O corpo kármico é apenas o corpo de memória. Existe uma enorme quantidade de memória lá. Se toda essa memória entrar em jogo agora na sua vida, sua mente vai quebrar, com certeza. É muita memória para qualquer pessoa lidar. Isso aconteceu comigo 30 anos atrás. De repente, eu tive uma experiência enorme e a próxima coisa foi uma memória que eu não podia lidar, memórias de vidas passadas simplesmente correndo pela minha mente, quase como se minha mente fosse quebrar. Por haver uma experiência imensa, você pode lidar com isso? Caso contrário, sua mente vai quebrar. Quando tal memória cair sobre sua estrutura mental, ela não pode lidar com a memória latente se tornando um processo ativo. Então, a natureza criou uma maneira, ou o seu próprio sistema desenvolveu uma maneira de pegar uma parte da memória como a memória alocada para ser tratada agora. Isso é chamado de prarabdha. É uma palavra muito comum que era usada em conversas normais na época de nossas avós. Hoje em dia está desaparecendo, mas mesmo agora nos vilarejos, eu acho que ainda é muito presente. Se algo não está acontecendo da maneira que eles pensavam que deveria acontecer, dizem ayo prarabdha. Isso significa que já é memória alocada, está vindo, está acontecendo. Não está acontecendo aqui, está acontecendo aqui, mas isso também é atribuído ao que está impresso dentro de você e está se manifestando diante de você. Então, esse é o segundo tipo de sonho. Ele está se manifestando no seu comportamento diário, no seu pensamento, na sua emoção, na maneira como seu corpo se sente.
Não existe a coisa certa para se fazer na vida. Se você escolher algo e colocar tudo que você tem nisso, isso se tornará uma coisa grandiosa. Isso é a coisa certa? É a melhor coisa? Quando você diz é a coisa certa, o que você está perguntando é, isso é a melhor coisa para se fazer na vida? Não existe uma coisa que é a melhor para se fazer na vida. Tudo que você topar fazer, e se você colocar seu coração e alma nisso, isso se tornará uma coisa grandiosa? É a melhor coisa? Não. Então, qual é a melhor coisa? Não existe tal coisa. Realmente não existe tal coisa? E agora que você tem deveres em relação aos seus pais, diga-me, seja para você ou para os seus pais, ou para qualquer pessoa, não olhe para você como alguém de Delhi ou um idiota ou o que quer que você queira se chamar. Você é apenas um pedaço de vida. Olá? E hoje você está aqui, um dia você, desaparece. O que você acha que é seu dever para com esta vida e para com todas as vidas? Por favor, diga-me. O que significa viver totalmente? Você é uma vida breve. Você é uma vida breve. Quero que você simplesmente imagine, você viu esses insetos que aparecem quando chove, sabe? As formigas que voam. Suponhamos que você fosse aquilo. Você veio à vida, acabou. É isso que você é? Apenas comparada à duração da sua vida, a vida desse inseto parece insignificante e e acabou. É isso que os rios estão pensando sobre você, e acabou. Sim ou não? Comparado à duração da vida deles, você é simplesmente como aquele inseto ou menos do que aquele inseto, não é mesmo? Mas você não sabe o que o inseto está pensando, mas pelo menos você, quero que você pense e veja, é uma vida curta demais. Tanto para você quanto para seu pai. E nunca leve isso de ser do sul da Índia como algo negativo. Como se um pai do sul da Índia fosse algum fenômeno terrível. Diga ao seu pai que eu defendi as origens sul-indianas dele. Nesta cultura, as pessoas queriam desesperadamente ter um filho, não porque elas tinham um império para governar, porque acreditavam que se elas tivessem uma criança, porque a menina se casará e irá para algum lugar, se o filho estiver lá, ele estará lá, e assegurará que antes que eles morram, ele os levará para Kashi, ou os levará para o lugar certo para garantir que eles alcancem Mukti. Este é todo o processo da vida aqui. Porque vimos todo o processo da vida e é um inseto exuberante voando por aí por algum tempo e isso em si é uma armadilha. Suponhamos que você lembrasse 100 vidas passadas de vir, voar por aí, se apaixonar, reproduzir, indiano do sul ou do norte e Kayantastanam. Suponhamos que você se lembrasse de 100 acontecimentos como este, isso se tornaria insignificante? Por causa da perda de memória, tudo parece novo? Sim? Então, seu dever fundamental consigo mesmo e com seu pai é apenas lembrá-los disso. Então você está fazendo a coisa certa? Não sei, Senhor. Tudo que sei é que isso precisa ser feito, e aqueles que o fizerem, com tudo o que têm, encontrarão a realização. Não sou alguém que já se perguntou, essa é a coisa certa a fazer em minha vida? No que foi necessário eu pulei de cabeça? Porque se você é uma vida constipada, você sempre estará pensando sobre o que fazer, o que não fazer, o que fazer, o que não fazer, qual é a minha paixão, qual não é a minha paixão. Por que diabos você não está apaixonado por tudo? Olá? Por que você não está apaixonado por todas as coisas na existência? Você só está apaixonado por uma coisa. Isso significa o quê? Você está constipado? É isso que significa? Então,
Veja, idiotas fazem coisas que não gostam de fazer, sofrem por toda a vida, porque acham que é necessário ou acham que é seu dever. Pessoas inteligentes fazem o que amam fazer. Elas desfrutam de sua vida até certo ponto, mas um gênio aprende a fazer o que é necessário com alegria. É aí que seu gênio floresce, porque não é mais sobre você. Agora existe uma maneira ilimitada de olhar para a vida. Então, todos os aspectos deste rally, ou de muitas outras coisas que fizemos, eu nem mesmo preciso dizer às pessoas que isso precisa acontecer, isso precisa acontecer. Algumas coisas, sim. O resto eu simplesmente crio na minha mente e sei que tem que acontecer. E acontecerá. Não porque estou exercitando minha vontade sobre o mundo, porque estou realizando a vontade do mundo, isso é tudo. Depois que seu sistema for regularizado, você verá que o diabetes deve desaparecer. Dentro de 6 semanas, verá que o diabetes irá desaparecer. O mais importante é que existe um desequilíbrio geral do corpo. Nós apenas lhe ensinamos alguns processos simples para estabilizar o sistema de energia do seu corpo. É um cereal de liberação muito lenta, ou seja, não haverá picos de açúcar. Eu sei que atualmente uma das maiores pandemias do planeta é o diabetes. Bem, hoje em dia, as pessoas estão apenas verificando o açúcar, seja no sangue ou na urina, e chegando a uma certa conclusão. O açúcar sendo relacionado a um órgão específico, como o pâncreas, ou é disfuncional ou não está funcionando devidamente, mas não é assim que nós vemos no yoga. No sistema yógico dizemos que se o seu Vyana Prana não estiver funcionando bem, uma das manifestações é o diabetes. Essencialmente é um desequilíbrio do corpo. Você está olhando apenas para o açúcar pode estar alto, mas não é isso que importa. O mais importante é que existe um desequilíbrio geral do corpo. Se você não tiver nenhum outro sadhana, a maneira mais simples é manter contato com a terra ou com o solo. A riqueza do solo e a riqueza do corpo estão relacionadas. E se você se conectar com o solo, pode fazer. Se você não se dedica à agricultura, pode fazer pelo menos um pouco de jardinagem com os pés descalços e as mãos nuas. Se isso também não for possível, você está vivendo em um ninho. Se esse for o caso, pelo menos, tome um banho de barro. Pegue um pouco de terra e espalhe por todo o corpo. Espere secar por 30 a 40 minutos e depois lave-o. Pelo menos uma vez dentro de alguns meses, talvez. Então, pelo menos uma coisa simples, como caminhar no jardim descalço, poderia estabilizar seu Vyana de maneira bem razoável. Existem crias para estabilizar o sistema de tal forma que, naturalmente, irá afetar os níveis de açúcar depois de um tempo? Temos centenas de pessoas que se livraram completamente do diabetes conosco. Com a maioria delas, nós nem tratamos o diabetes, apenas lhe ensinamos alguns processos simples para estabilizar o sistema de energia de seus corpos e, com isso, se recuperaram da sua condição de diabéticos. O Shambhavi Mahamudra também é capaz de fazer isso.
Depois que o sistema estiver regularizado, você verá que o diabetes deve desaparecer. Mas se você quiser uma maneira mais rápida e eficaz de sair dessa condição, se você passar 6 semanas conosco, provavelmente em 70% das vezes, dentro de 6 semanas verá que o diabetes irá desaparecer. Há algumas pessoas que são fixadas em doce. Elas podem levar um pouco mais de tempo, mas pelo menos 70% das pessoas estarão livres do diabetes dentro de 6 a 8 semanas. Se você tem diabetes, nós temos sistemas poderosos na medicina SIDA, nós conseguimos fazer isso, mas SIDA é um pouco amargo. Se o seu diabetes não estiver o incomodando tanto, você não tomará um remédio tão amargo. Então vamos optar por Ayurveda, Siddha Vaida até certo ponto. Ayurveda e uma dieta adequada e exercícios, é possível reverter facilmente esse processo. O milheto leva tempo para cozinhar, ele cozinha por mais tempo do que o arroz, mas traz mais benefícios. É um cereal de liberação muito lenta, ou seja, não haverá picos de açúcar devido à ingestão de milheto. Ele libera parte da glicose muito lentamente. Então, especialmente aqueles que sofrem de diabetes ou cuja vida esteja ameaçada pelo diabetes, o ragi e os outros milhetos também fazem um trabalho fantástico. Você sabe, infelizmente, aqui nos Estados Unidos, até mesmo os norte-americanos não sabem como é a vida na reserva, ou sobre os povos indígenas, ou você sabe, sobre o povo nativo, suas perspectivas nos dias modernos. Eles estão tão desconectados porque as reservas indígenas, ou a vida nas reservas, estão tão desconectadas da vida urbana, e isso tem sido feito sistematicamente, sabe? São anos e anos de tratados que foram rompidos ao longo dos anos. Preciso te dizer, quaisquer que sejam as reservas e outros lugares que eu vá, essa é uma pergunta que me fazem: Sadhguru, como devemos, estruturar o nosso futuro, o que devemos fazer, nossos jovens? Então eu tenho dito exatamente a mesma coisa. É muito importante que você faça parte do sistema. Ao mesmo tempo, não abra mão de suas raízes. Você tem que passar por uma educação moderna. Você deve assegurar que seja bem-sucedido, de que você faz parte do sistema. Vocês não se tornarão um povo de arquivo. Vocês não são um arquivo. Vocês não são um arquivo de alguém. Vocês não são algum tipo de arquivo exótico para ser olhado. Vocês são um povo vivo. Vocês pertencem a essa geração, mas ao mesmo tempo não abandone as raízes, porque se você deixar as suas raízes, a árvore morrerá de qualquer jeito, ok? Hoje as folhas podem estar verdes e amanhã ficarão marrons. Acontece num instante, mas o importante é que as raízes estejam nutridas. Portanto, é importante que em suas reservas você eduque seus filhos em sua língua, em seu processo espiritual, em qualquer misticismo e descobertas que acontecem e na cultura. Mas, ao mesmo tempo, você tem que se dar bem no mundo moderno, porque vocês são um povo vivo, vocês não são um arquivo, para alguém vir e olhar para vocês como se fossem de outra época. Você não é de outra época, você é daqui, agora. Foi realizado um estudo, um dos maiores estudos recentemente pelos Illuminatis, dizendo que o principal desafio que as comunidades indígenas enfrentam aqui na América não é a diabetes ou o acesso à boa educação ou saúde. Ao invés disso, era a invisibilidade. Nós sendo removidos, adorei como você disse, em não ser um arquivo, não ser uma peça de museu, mas ser ativo hoje. Que tipo de conselho você daria a alguém quando se trata de tentar assumir o controle de sua narrativa e escrever a sua própria história? Veja, hoje em dia, se você tem que escrever sua própria história, a primeira coisa é que você deve ser educado na língua atual, na cultura atual, na literatura atual. É muito importante. Ao mesmo tempo, como eu disse, suas raízes devem ser fortes para escrever sobre elas, caso contrário, você mesmo poderá se perder. Esse é um problema em todas as culturas. Eu estou dizendo que não é apenas aqui na América do Norte. Em todas as culturas em que as pessoas tentam se tornar modernas, elas perdem as suas próprias raízes. Portanto, é muito importante manter esse equilíbrio. É por isso que, de qualquer maneira, geralmente as escolas duram apenas 8 meses. Eu acho que todas as reservas indígenas americanas deveriam chegar a algum tipo de sistema educacional próprio
em que pelo menos por 2 meses ao ano, todas as crianças, até os 15 anos de idade, frequentassem essas escolas de verão de 2 meses, ou seja o que for, mesmo sabendo que isso pode ser uma coisa controversa para eu dizer, e não cabe a mim dizer isso, mas eu estou dizendo isso por preocupação, não pela criação de algum tipo de coisa uniforme. Eu sei que cada tribo é distintamente única e você sabe, as línguas são diferentes, as culturas são diferentes. Mas ainda temos que encontrar algo em comum, porque cultivar e reter 500 maneiras no mundo de hoje será extremamente difícil. De 5 maneiras podemos fazer pelo menos, talvez 3 maneiras, uma maneira seria fácil, mas talvez não seja aceitável para todos, mas devemos chegar, a comunidade deveria chegar a algum tipo de coisa em que algumas práticas comuns possam ser unidas e todas as crianças nativas americanas estejam aprendendo esses aspectos, talvez alguns aspectos de sua tribo específica, mas o aspecto mais amplo dos povos indígenas deve se tornar comum. Alguém deveria fazer uma estrutura dessa educação, pelo menos 2 meses no ano, eles devem fazer isso e ter orgulho de usar o seu tipo de roupa, seu tipo de... sabe, o que for, aquilo que representa a sua cultura. Eu diria que seria fantástico se todas essas tribos ou esses líderes se reunissem para uma conferência uma vez ao ano e ver como nós podemos, sabe, como nós podemos tornar isso uma coisa futurística. Veja, o que aconteceu no passado, ninguém pode consertar o passado, certo? Não podemos consertar o que aconteceu ontem. O que estamos tentando fazer é que o futuro seja bom para a próxima geração de pessoas. Isso é o mais importante. Eu gostaria que nossos líderes pensassem como você, cara. Estamos em uma situação complicada, para ser honesto com você, com a liderança inteira desse país. E se nós tivéssemos mais pessoas falando como você pensa, e com o empoderamento das pessoas, assim nós seguiríamos em frente. E eu acho que mais comunidades tribais se sentiriam incluídas e fariam parte da conversa, em vez de ficarem separadas e divididas. E eu acho que mais pessoas precisam ter isso, essa força inicial no amor, e liderar com amor, e tentar juntar as pessoas com essa mentalidade de um só mundo. Porque é assim que pensamos na mentalidade de um só mundo. Como nós unimos as pessoas? Como podemos ter certeza que lideramos com amor e não temos uma força oposta de frequências negativas? Eu só quero ser positivo e levar amor ao mundo. Então eu amei isso, Sadhguru. Eu elogio você por pensar assim. Eu amo essa mentalidade de unicidade. Nós precisamos mais disso. Se você acha que nós podemos contribuir de alguma forma para isso, estaremos muito dispostos, porque essas pessoas precisam ser libertadas dos medos do passado e elas devem planejar seu futuro. Isso é muito importante.